paz, igreja, amém? Vamos estar nos colocando de pé, vamos estar louvando ao Senhor. Vamos louvar Jesus em tua presença, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 95. Salmo 95. É um convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez,
obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Amém, igreja? Amém. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por podermos estar na Tua presença como igreja reunidos. Nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela liberdade de te cultuar. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Senhor, através dos louvores, da palavra do Senhor, das orações, do ensinamento que será trazido esta noite. Que o Teu Espírito Santo haja com liberdade em nosso meio. Fala, Senhor, e que saiamos daqui renovados pela ação do Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por mais uma semana que se inicia e que possa ser uma semana de muitas bênçãos e vitórias. Nós te agradecemos também por mais um aniversário de nossa cidade, de Ji-Paraná. Muito obrigada. E que possa ser uma cidade próspera, uma cidade abençoada pelo Senhor. E nós declaramos que Ji-Paraná pertence a Jesus Cristo. Abençoa a nossa cidade, Senhor. Abençoa o nosso estado. Abençoa o nosso Brasil. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Podei-vos assentar? Mesmo assentados, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos. Atos, capítulo 5. Versículos 30 e 31. Atos 5, 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, nesse momento, nós vamos agora nos colocar diante do Senhor, prostrados, vamos confessar os nossos pecados e vamos pedir perdão. E na mesma oração, após perdoados, vamos colocar os pedidos de oração, que pode ser que estejam nessa caixa de oração, e se não estiverem, que vocês coloquem agora também diante do Senhor. Eu quero pedir ao diácono Mateus que esteja nos conduzindo nessa oração. Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus o Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com o nosso coração contrido, totalmente quebrantado a Ti, Senhor. Diante da Tua presença, Pai, nós Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Nós confessamos a Ti, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, tudo aquilo que nós fizemos que não agradou o Teu coração, Pai, seja no pensar, seja no agir, seja no ouvir, Senhor, no falar, ou até naquilo que nós não fazemos, Pai, que não venha agradar o Teu coração, Pai. Nos perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus.
nos purifica, nos santifica, Pai, nos faz, no Senhor, mais alvos que a neve, Pai, e nos ensina cada dia mais, Senhor, viver uma vida de santidade, a caminhar contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, pelo teu perdão, por ter conquistado o perdão na cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus. E agora, perdoados, Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, os pedidos de oração que estão na caixa de oração, e também cada pedido que está sendo colocado diante de Ti neste momento, Pai. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja operando, Pai, que o Senhor esteja entrando com providência, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei a causa dos pedidos, Pai, mas o Senhor sabe cada um, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe o que está escrito aqui dentro, Pai. Entra com providência, Pai. Seja um pedido, Senhor, de libertação, de cura, de salvação, restauração, Pai. Entra com providência, Pai. Abre as janelas do céu, Pai. Abre as portas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É que nós pedimos e agradecemos, totalmente confiados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir ainda a palavra do Senhor em Lucas. Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então esta palavra diz que quem é fiel a Deus vai ser fiel sempre, no pouco e também no muito. Então nesse momento nós vamos estar orando por todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, aqueles que têm sido fiel ao Senhor sempre. E com certeza o Senhor sempre vai abençoá-los também. E vamos orar também pela parte, por toda a vida, né, financeira e profissional de todos também. Quero pedir ao Uziel para estar nos conduzindo nessa oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Pai, nós estamos levantando essa oração a Ti, ó Deus, para pedir que o Senhor possa derramar da Tua graça, da Tua bênção, ó Deus, sobre a vida de cada ofertante, cada dizimista, ó Deus. Pai, que o Senhor continue abençoando a sementeira dos Teus filhos e que os Teus filhos sejam cada vez mais e mais prósperos, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando a área financeira dos Teus filhos, os negócios, ó Pai, que cada um tenha, ó Pai, que o Senhor continue estando sempre à frente, abençoando e dando graça, ó Pai. Aqueles que não podem, Tu sabes e conheces o coração de cada um, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor continue também dando graça, ó Deus, para que os Teus filhos possam, ó Pai, ofertar, dizimar na Tua casa, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, e pela fé nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, igreja, vamos estar louvando ao nosso Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus, amém? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o Seu Espírito. Então é só cantar
sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Glória a Deus, aleluia. Quem aqui crê que não existe nenhum Deus maior que o nosso Deus? Amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
Podei-vos assentar? Glória a Deus. Quero chamar a irmã Lúcia aqui à frente, que estará sendo instrumento do Senhor essa noite para falar aos nossos corações. Vamos estender as mãos, vamos estar orando? Pai querido, Pai amado, neste momento nós pedimos que o Senhor use a tua filha para estar falando aos nossos corações. E que nós possamos estar de mentes, corações e ouvidos abertos para te ouvir. Usa a tua filha, Senhor, e fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo de 1 ao 6. Conforme os irmãos forem encontrando, coloquem-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo de 1 a 6. Amém? Assim diz a palavra de Deus. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar e choraram até ficar sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã, Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Amém? Querido Deus, amado Pai, quero agradecer pelo privilégio de poder ler a sua palavra com liberdade. Que a partir de agora, Jesus querido, o Senhor fale através de mim para conversar com a sua igreja. Que não seja mais eu, mas que seja o Senhor me usando. Amém? Podem se assentar. Estamos aí já na reta final de mais um ano, né? Um ano de grandes desafios. E quando nós chegamos ali, depois do Natal, quando vai se aproximando ali a última semana do mês de dezembro, nós começamos a fazer planos, mesmo que a gente não queira, mas é natural do ser humano, né? Quando vem algo novo, uma virada, algo vai começar, então nós também queremos começar alguma coisa nova. Então nós geralmente fazemos nossos planejamentos. Mesmo que seja mas nós fazemos. Mesmo que seja, eu vou ler toda a Bíblia no que vem, eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas alguma coisa a gente faz. E é muito importante que a gente faça isso, né? Eu, inclusive, tenho essa prática, né? Todo final de ano eu faço a minha listinha. Então, é muito interessante você colocar os seus sonhos ali. Mas o que eu percebo é que, com o passar de poucos meses, ali dos primeiros meses, aquela energia, aquela vontade, aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela esperança,
ela vai se acabando, ela vai se definhando. Conforme as dificuldades vão vindo, a gente vai diminuindo aquela alegria, aquela esperança que a gente tinha daqueles sonhos. Então, assim, muitas pessoas ao longo da vida, elas desistem de várias coisas, né? Quantas coisas a gente desiste, né? E aí, pensando nisso, eu coloquei como tema dessa ministração uma pergunta: pensando em desistir? Então, assim, é muito fácil, né, para nós desistirmos. Então, qualquer dificuldade, nós já desistimos, né? Então, assim, algumas coisas que a gente desiste, elas não têm tanta importância e nem vai ter tanto impacto para a nossa vida. Mas existem coisas que vão ter impacto, sim, inclusive nas nossas vidas, nas nossas famílias, né? Por quê? Porque nós desistimos. Quantas pessoas desistem das suas vidas? E cada vez, né, que eu fico sabendo de alguém que desistiu da sua vida, que pôs um fim na sua vida. Se eu não me engano, semana passada nós tivemos uma jovem, se eu não me engano, uma jovem muito jovem, por sinal, se eu não me engano, 17 anos, e eu sempre me pergunto, o que levou essa pessoa a desistir? O texto que nós acabamos de ler mostra Davi numa situação muito difícil. Primeiro, que ele tinha uma situação pessoal. Foi levado as mulheres de Davi e seus filhos. Imaginem essa situação. E ele tinha, além disso, a situação dos homens que serviam a Davi, do exército dele. Então, ele tinha duas situações delicadas. Levaram também as mulheres e os filhos dos homens que serviam a Davi. E assim, a nossa estrutura é a nossa família. E quando mexe na nossa estrutura, geralmente nós nos desesperamos. Nós temos às vezes os piores sentimentos. E muitas vezes nós queremos mesmo desistir. Davi, ele nunca havia perdido uma batalha. Mas enquanto ele estava fora com seu exército, né, o inimigo, os amalequitas, invadiu a cidade, além de saquear, levar todas as coisas, levou a família de cada um deles. Nesta hora, eu penso que Davi sentiu os piores sentimentos: medo, ódio, raiva, tristeza, desespero. E aqui eu abro um parênteses para dizer que os sentimentos, eles são como pensamentos. Nós não temos domínio porque eles vêm de fora. Eu não posso dizer, eu não quero sentir isso. Eu posso até dizer, mas eu sinto. Pensamento também é algo que eu não digo, eu não quero pensar, mas o pensamento vem. Então, queridos, muitas vezes nós nos culpamos, né, porque estamos na igreja, estamos nos caminhos do Senhor, lemos a palavra, fazemos os nossos devocionais, viemos aos cultos, mas temos esses sentimentos ruins, sim. E uma das coisas que nós precisamos para começar a nos curar era aceitar esses sentimentos. Entendam bem, aceitar esses sentimentos não significa que eu vou conviver com esses sentimentos. Eu preciso aceitar que eu estou sentindo aquilo, sim. Porque a partir do momento que eu não aceito, eu reprimo aquilo ali. E tudo aquilo que é reprimido não é esquecido, ele é guardado. Em alguma hora ele vai se manifestar. Então eu preciso sim admitir que eu tenho esses sentimentos. Que eu estou triste por aquilo, que eu estou decepcionado, que eu estou com raiva, que eu estou com inveja, que eu estou com tristeza, que eu estou com ódio. Agora, o sentimento que vai ficar dentro de mim, aí esse domínio é meu. Se eu vou
ficar com esse sentimento, se eu vou ficar um pouco com ele, se eu vou ficar com bastante, quem determina sou eu. Quem vai nutrir esse sentimento ou tirá-lo, somos nós que temos esse domínio, sim. Então, lá no texto, né, eu voltando aqui, eu imagino que Davi, porque vejam bem, não saqueou só a cidade, mexeu na base de Davi, mexeu na estrutura de Davi, mexeu nos filhos. E nós que temos filhos, nós sabemos disso. Mexeu nas nossas bênçãos, né? A gente realmente se desestrutura. Quando nós temos um problema em casa, é muito difícil a gente manter uma cabeça tranquila no trabalho e no dia a dia. Mas quando as coisas em casa estão tranquilas, quando os nossos filhos estão bem, quando nós não temos nenhum lá doente, com febre, com nada, nós damos conta das coisas que acontecem durante o dia. Pode vir o problema que for, nós damos conta. Mas se nós estamos com problema lá na nossa estrutura, o dia para nós vai ficar muito difícil. Então, assim, eu imagino o quanto que Davi sofreu. Mas veja bem, ele poderia ter todos os motivos, poderia não, ele teve todos os motivos para desistir. Porque quando ele chegou cansado de uma batalha e ver que tudo aquilo estava deteriorado, inclusive a sua estrutura, eu imagino o desespero dele. Ele poderia muito bem ter dito, olha, para mim aqui já deu, eu paro por aqui, eu quero morrer. Tanto é que o texto diz que eles choraram amargamente, até não terem mais forças. Mas não foi isso que Davi fez. Muitas vezes enfrentamos lutas, passamos por sofrimentos tão difíceis, tão agudos, né, que nos fazem pensar em desistir. E queridos, eu preciso dizer novamente, não se culpe por ter este sentimento muitas vezes de desistir. Ter esse sentimento não significa que você vai desistir, mas você precisa entender o que está acontecendo com você. Não mascare aquilo que você está sentindo. Muitas vezes nós estamos com vontade de desistir porque nós estamos enfraquecidos. O texto ali, vou repetir, aqueles homens choraram até não ter mais forças. Quantas vezes nós choramos até não ter mais forças? Imunidade baixa, emocional, também existe. E se tem uma coisa que baixa a nossa imunidade física, é a nossa imunidade emocional. Precisamos cuidar do nosso emocional. Porque a imunidade baixa emocional, provavelmente, nos leva ao adoecimento. E o adoecimento, geralmente, nos leva a questões de realmente não querer mais dar continuidade, muitas vezes, nas nossas vidas. Mas o que fazer quando pensamos em desistir? Eu separei 3 pontos. O primeiro é, olhe para Deus. Lá no verso 6 diz, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Imagine a prostração que estava Davi e os homens querendo também acabar com Davi. Imagine a pressão que este homem não sentiu. Ele tinha tudo para desistir. Mas ele se fortaleceu no seu Deus. Lá em Hebreus, capítulo 12, no versículo 2 diz, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Queridos,
Jesus tinha todos os motivos para desistir. Ele estava ali numa condição extremamente humilhante, mas ele não desistiu. A Bíblia diz que na situação que Davi se encontrava, ele encontrou força somente em Deus. Ele se fortaleceu no Senhor Deus. Era a única saída que ele tinha. Ele não olhou para as circunstâncias. Porque, queridos, olhar para o problema, olhar para os nossos desafios, provavelmente nós vamos perder as nossas forças, vamos perder as nossas energias e vamos querer desistir sim. Lembra lá de Pedro, quando Pedro estava andando sobre as águas? Enquanto Pedro andava sobre as águas, ele estava olhando para quem? Para Jesus. E Jesus dizia, venha. E ele olhando para Jesus foi. Mas de repente ele deu uma olhada. E quando ele olhou para baixo e viu as águas se movendo, o que aconteceu? Ele afundou. Teve medo, se desesperou. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Nós que temos filhos, e os que vão ter ainda vão se lembrar disso, né? Quantas vezes, né, a gente dizia para os nossos filhos, né, pequenos, principalmente quando estavam ali andando, vem, olha para mim, vem, não tenha medo, vem, olha para a mamãe, olha para o papai. Quantas vezes os nossos filhos, né, adolescentes, pré-adolescentes, com medo, e a gente dizia, olha para mim. Quantas vezes meu filho vinha chorando, desesperado, eu dizia, calma, olha para a mamãe, calma, olha para mim. E ali ele se acalmava, mas ele olhava para mim. Eu sempre presto atenção nas questões de esporte, né, daqueles esportes radicais, né, que aquelas pessoas vão fazer aquelas coisas nas alturas, né, aqueles que vão escalar aquelas montanhas, aqueles penhascos, ou atravessar de uma montanha na outra em cima daqueles cabo de aço, né? Ou então aquelas pontes, eu não sei o nome daquelas pontes molenguinhas, assim, eu não sei o nome. Mas às vezes a pessoa vai passar ali e tem medo, e às vezes o instrutor ou a outra pessoa diz, olha para mim, não olha para baixo. Então eu observo muito isso. Então cada vez que a pessoa vai fazer alguma coisa, ele diz, não olhe para baixo, olha para cima, fica olhando para mim que você consegue. Por quê? Porque se nós tirarmos o olho do instrutor, se nós tirarmos o olho da pessoa que está nos guiando, nós vamos desistir, nós vamos afundar. Então nós precisamos sim, estar o tempo todo olhando para Jesus. Porque quando nós tirarmos os olhos de Jesus, essa certeza nós podemos ter, que nós vamos afundar sim, que nós vamos desistir sim. Então, queridos, que nós olhemos para o nosso instrutor, para o nosso guia maior, que é Jesus. Segundo ponto, dê um passo de cada vez. Eu penso que ali naquela situação de Davi, naquele desespero, porque quando nós somos deparados com uma situação desesperadora, muitas vezes nós geramos um nível de ansiedade muito grande e nós já queremos atropelar as coisas. Mas eu penso que ali ele deve também ter se recolhido e pensado numa estratégia para resgatar, ou pelo menos para saber o que tinha acontecido com a família dele e dos homens que serviam a ele. Porque naquele momento ele não sabia o que tinha acontecido. Mas ele não podia simplesmente sair correndo e chegar lá. E assim acontece conosco também. Nós precisamos dar um passo de cada vez. Em Provérbios 14, 29 diz, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Porque este período que eu estou aguardando a resposta de Deus, muitas coisas acontecem, muitas bênçãos acontecem. Então eu preciso, ainda no meu momento desesperador, eu preciso
me acalmar, me aquietar e aguardar o tempo e a resposta de Deus. Eu preciso ir conforme o comando do Senhor, um passo de cada vez. E durante esse período, muitas coisas vão acontecer, muitas bênçãos, muitas pessoas, de repente, nas nossas vidas serão alcançadas. Muitas coisas serão modificadas na nossa vida. Precisamos, sim, entender esse tempo de demora como bênção na nossa vida e não ficarmos murmurando. Precisamos ser pacientes. Muitas vezes a vitória completa, ela vai demorar um tempo. Precisamos nos manter firmes e perseverantes. Nós desanimamos porque queremos as coisas de imediato. E isso não acontece só com os jovens. Acontece com a gente adulto também, porque a gente desenvolve uma ansiedade com muita rapidez. Nós queremos as coisas para ontem. E hoje nós temos vivido dias assim, né? Com essa tecnologia nova, esse imediatismo. Tudo é para ontem, tudo é muito rápido, tudo é para agora. A maioria das coisas, elas não são resolvidas assim. Elas precisam de um tempo. Se nós tivermos um pouco de paciência para olharmos as frutas, as flores, elas não acontecem da noite para o dia. Elas precisam de um tempo de maturação. E nós precisamos desse tempo também. Vá passo por passo e obedeça ao Senhor. E nós precisamos nesse momento, né, nesse tempo de demora, nesse tempo de espera, ter a certeza que o Deus que está no controle daquela situação minha, daquela situação sua, Ele é simplesmente o Deus do impossível. Isso só já basta. Essa é a certeza que nós temos que ter. Pense aí, em alguma vez na sua vida, a sua vitória demorou? Ou está demorando? Não se desespere. Tenha paciência, tenha perseverança. Diga ao Senhor, o que é que eu posso fazer durante esse tempo? Me usa durante esse tempo. Que eu seja bênção durante esse período de demora. Terceiro ponto, não pare de lutar. Esse ponto é algo também que nos desanima, porque muitas vezes nós ficamos ali lutando, orando por alguém, esperando alguma coisa, e às vezes a gente vai desanimando, vai desistindo. Em Hebreus 10:38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O Senhor não quer que nem eu e nem você voltemos para trás. O Senhor quer que a gente prossiga. Isso é um sinal de fé. Porque se você desistir, por mais que Deus possa todas as coisas, você já perdeu a luta. Porque assim, queridos, o que é de competência de Deus, tenha certeza que Ele vai fazer. E muito bem feito. Mas tem uma competência que Ele delega a nós. E o que Ele delega a nós, Ele não move um dedo. Então nós precisamos pedir as nossas bênçãos, olhar para as nossas dificuldades, colocar no altar do Senhor, mas precisamos agir. A oração, ela se divide em duas partes, orar e ação. Eu não posso ficar sentado esperando. Será que Davi ficou sentado com os homens esperando alguém vir de lá e avisar, olha, suas mulheres e seus filhos não morreram, estão lá.
Será? Com certeza que não. Ele criou alguma estratégia e agiu. Se você não quer perder, não desiste. Não pare de lutar. Mesmo que tudo pareça muito demorado, tenha certeza, a resposta de Deus virá. O que podemos então fazer para nunca desistirmos? Porque é muito fácil falar, mas e aí, eu faço o quê para não desistir? Se a minha vontade é só desistir. Primeira coisa, eu preciso ter uma intimidade com o Senhor. Como é que eu consigo isso? Percebam que uma coisa puxa a outra. Eu preciso ter uma leitura diária da palavra, leitura e meditação na palavra, porque é ela o meu alimento. Às vezes a gente até passa um pouco de tempo assim sem comer, mas sem a água é tão difícil e nós precisamos. Porque se ficarmos sem água, eu não sei quanto tempo a gente aguenta, mas a gente vai enfraquecendo, vai desidratando, sem o alimento também. E a palavra de Deus é o nosso alimento diário, diário. Eu não posso pegar a palavra no domingo para fazer a leitura quando a pastora diz os versículos, os capítulos e os versículos que a gente precisa ler. Eu preciso desse alimento de segunda a segunda. Eu preciso ter esse hábito. E eu preciso abrir um parêntese aqui e dizer aos queridos, é uma luta, essa foi uma das primeiras lutas que eu tive, de conseguir ler a Bíblia todos os dias. Mas nós precisamos enfrentar isso, porque isso é estratégia de Satanás. Então nós precisamos ter esta intimidade, este alimento. Porque onde é que eu vou achar estratégias para as minhas lutas, se eu não tenho este embasamento, se eu não tenho esta intimidade? Porque é aqui que eu vou aprender a orar, é aqui que eu vou aprender a falar com Deus. E outra coisa, queridos, não fique sozinho. Não se ache autossuficiente. Ovelha sozinha é presa fácil. Esses dias eu estava lendo sobre o lobo. E o lobo, quando ele vê as ovelhas todas juntas, o rebanho, ele não ataca, porque ele tem uma visão distorcida. É como se ele visse uma ovelha gigante. Então ele tem medo. Achei bem interessante isso. Mas quando ele vê uma sozinha, aquilo cabe no campo de visão dele. Cabendo no campo de visão, já sabe, né? Cabe no restante também. Aí ele corre e ataca. Muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, mas nós estamos sozinhos. Estamos ali só com o nosso problema. Precisamos reconhecer o que é que eu estou sentindo e pedir ajuda. Busque ajuda de alguém mais experiente, de alguém que tem uma experiência maior na fé, mas não ande sozinho. Reconheça que você tem, de repente, algumas fraquezas, como eu tenho. Mas procure andar com alguém. Porque os sentimentos, eles vêm e vão corroendo a gente, sem a gente perceber. Tudo isso é estratégia de Satanás. E quando a gente menos percebe, aí nós não temos força nenhuma, porque o inimigo fica colocando setas. Você vai procurar a pastora, você vai procurar aquele irmão, você vai procurar aquela irmã, você está tanto tempo na igreja. Se eu fosse você, não falava nada. Porque o que vão pensar de você? O que a pastora vai falar de você? Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. As lutas da vida têm feito você desanimar? Tem gerado cansaço, desgaste?
Você tem pensado em desistir? Você tem vivido por viver? Quantos de nós, né? Muitas vezes vamos deixando só a vida passar. E eu ouço muito isso. Estou vivendo por viver. A vida está passando. Vamos ver no que vai dar. E eu digo isso, não são de pessoas que não têm o Senhor, de pessoas que têm o Senhor, sim. Estamos muitas vezes ligados no automático. Venho para a igreja, volto para casa, assisto os devocionais da quinta e da terça e da quinta. Estou ali. Se você está assim, então você precisa, como Davi, se fortalecer no Senhor. Olhar para Ele. Precisa perseverar, esperar confiantemente a resposta do Senhor. Muitas vezes você está sem força, tenha coragem de chegar para um irmão da sua confiança e dizer: irmão, anda comigo aí uma légua, 1 quilômetro, légua é para mim, né? 1 quilômetro, eu estou tão cansado, estou tão abatido. Precisamos ter essa coragem, sim. Não é porque estamos aqui dentro que somos super-heróis, não. Somos super-heróis porque nós temos o Senhor. Mas se o Senhor colocou as pessoas para nos ajudar, nós precisamos também. Precisamos orar, colocar no altar do Senhor e pedir a confirmação: Senhor, eu preciso de alguém. Com quem que eu vou? Mas não ande sozinho. E para encerrar, eu quero dizer: traga à sua memória a misericórdia e a bondade do Senhor. Ele trará a solução para o que te aflige. Deus vai te tirar desta situação. Mas você precisa ficar olhando para Ele. Quando Ele diz: vem, olha aqui nos meus olhos, não olha para baixo. Obedeça, se fortaleça na palavra, nas orações, nos aconselhamentos, nas ajudas. E você vai ver o quanto que isso vai fazer diferença na sua vida. O meu desejo é que neste final de ano, quando você fizer a sua lista de sonhos para 2022, que o seu primeiro sonho seja: não vou desistir de nada, porque o Senhor é comigo. Isso está aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo. Estarei contigo todos os dias da sua vida, até o fim. Ele não estipulou um período e deu férias, não. Eu preciso tomar posse dessas verdades. Muitas vezes eu me pergunto: por que às vezes eu estou tão aflita com alguma situação, se as promessas do Senhor estão aqui? Eu só preciso tomar posse. Então, queridos, o meu desejo é que a gente faça os nossos pedidos, mas que o primeiro pedido seja uma afirmação: eu não vou desistir de nada durante o restante deste ano e o próximo ano. Nada. Amém? Então, nunca mais pense em desistir. Quando você estiver fraco, peça ajuda. Amém? Que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu também. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.
palavra abençoada para os nossos corações nessa noite, que nós possamos ficar meditando nessa palavra, e não só meditar, mas praticarmos também, em nome do Senhor Jesus. Domingo que vem é o último domingo do mês de novembro. Em dezembro, nós vamos fazer os 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Esse ano, aproveitando até a fala da Lúcia, dos sonhos, que a gente sempre faz aquele planejamento de vida, o projeto de vida, né? Então, no próximo domingo, eu estarei entregando aqui no culto o projeto de vida já para vocês. Vou entregar também 12 devocionais que nós vamos fazer de forma diferente esse ano. Os 12 dias de clamor vão acontecer do dia 1º ao dia 12 de dezembro. Então, vão ser os 12 primeiros dias de dezembro que nós vamos fazer a campanha. Então, serão 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, do dia 1 ao dia 12 de dezembro. O último dia será um domingo, que nós vamos fazer o encerramento juntos aqui na igreja, que dia 12 é um domingo. Mas o dia 1º é no meio da semana. Desde o dia 1º até o último dia, eu estarei postando no grupo da igreja que nós temos uma oração. Mas vou entregar no próximo domingo 12 devocionais que eu fiz, já estão prontos, impressos, certo? E domingo que vem eu farei a entrega. Cada um de vocês, na sua casa, fará a leitura desses devocionais nesses dias, do dia 1 ao dia 12. Então, o devocional tem lá em cima, dia 1, aí vem o devocional, abaixo tem uma pequena oração, e aí você pode depois continuar orando, se você também assim o quiser. E tem o projeto de vida, para que você preencha e ore por esse projeto de vida. A campanha será dessa forma. Então, no próximo domingo, eu estarei entregando impresso para os que estiverem aqui na igreja. Você que está assistindo pela internet, se porventura quiser, entre em contato comigo, que eu estarei enviando para você também esses devocionais, tá? Então, quem não estiver aqui no presencial, é só entrar em contato comigo, que eu estarei encaminhando, enviando os devocionais para você também, ok? Então, no próximo domingo, nós estaremos entregando presencialmente aqui na igreja, tá? Então, se você que está assistindo puder estar presencialmente aqui no culto, no próximo domingo é melhor, que aí a gente entrega também os devocionais para você, certo? Então, já estou avisando hoje que eu vou fazer a entrega no próximo domingo, porque daí na próxima semana já começa dezembro, e nós vamos começar a campanha no dia 1º, certo? Então, vamos ficar em pé, vamos estar orando e encerrando o culto em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças por esses momentos em que passamos na tua presença. Obrigada pela palavra abençoada que o Senhor falou essa noite nos nossos corações. E que realmente, ó Pai, nós possamos não desistir. Por pior que sejam os momentos em que passemos em nossas vidas, que nós possamos olhar sempre para o Senhor, segurar nas tuas mãos e caminhar pela fé, e acreditar que o Senhor está conosco, que o problema vai passar e a vitória vai chegar em nome de Jesus Cristo. Nos fortalece, Senhor. Obrigada por essa palavra abençoada, que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Leva-nos em segurança agora para os nossos lares, livra-nos dos acidentes de trânsito, do homem maligno, das armadilhas do diabo. Dá-nos uma noite abençoada de descanso, uma semana de bênçãos e vitórias,
mais uma vez, agradecemos e pedimos pela cidade de Ji-Paraná, que amanhã completa mais um ano de existência, de vida. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, com nossas famílias, com nossos animais, nossos bens. Cubra-nos com teu sangue e coloca os teus anjos acampados ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a consolação de Deus Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus.